nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, que será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embutos ciladas do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos os degradados de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. E a pose advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo anjo do Senhor, protegei-me, por favor, dos perigos me livrai, minha alma consolai. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embutes selados do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, né? É sempre uma alegria imensa estar com vocês. Eu confesso, né, que eu estou um pouco ausente, né, mas teve algumas situações de ordem médica, eu tive que fazer uma cirurgia, mas é sempre uma alegria, né, quando eu posso vir, né, e uma graça a gente poder celebrar mais um ano junto, né, nesse mês de dezembro, que a gente acaba, né, tendo tantas comemorações, e hoje, nesse dia, né, nós viemos mais uma vez proclamar a palavra do Senhor, essa palavra poderosa, essa palavra que tem poder para libertar, né? E o tema dessa noite ele é muito propício, né? Quando a gente vem falar de sal e luz, né? Sal da terra, luz do mundo. A missão que o Senhor nos confia a nós batizados, ser esse sal. E nessa noite nós vamos refletir essa passagem que está lá no livro de Mateus, né? Acho que chegou a dar uma pausada aí, né? Vocês estão me ouvindo? Depois vocês confirmam aí, por favor, no chat aí, se está dando para ouvir, se a imagem está ok, né? Porque acabou saindo aqui, se não teve nenhum problema. Então, o que significa ser esse sal da terra, essa luz do mundo, né? Aqui o Senhor nos confia, né? O Senhor que vem em nosso socorro, nós que somos feridos ali pelo pecado, né? Pelo pecado original,
ao Senhor. O Senhor vai ali nos resgatar, e ao nos resgatar, Ele nos faz esse sal da terra, essa luz do mundo. É claro, é para quem quer, né? Porque o Senhor, Ele pode passar pela vida de tantas pessoas, né? E só passar. Porque o Senhor é aquele que bate na nossa porta, se a gente permitir que Ele entre, Ele vai entrar. Mas o Senhor, Ele não vem arrebentar a porta, Ele não vem, pelo contrário, né? Quem que entra sem bater é o nosso inimigo, né? Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. E a brecha que nos dá, que a gente dá a ele, é suficiente. Ele chega chegando, vamos dizer assim. E o Senhor também quer chegar chegando, mas o Senhor, ele nos deixa ter a sabedoria e o discernimento, se é isso que a gente quer mesmo, né? Bater na porta, se a gente permitir que ele entre, ele entra lá. E uma vez que a gente recebe o Senhor, né, a gente, né, quando a gente, né, principalmente na renovação carismática, que a gente pega e fala, eu tive o batismo no Espírito, né? Mas a nós, católicos, né, uma vez que a gente tem esse encontro pessoal com Jesus Cristo, cabe a nós manter essa lâmpada acesa, né? Porque de nada adianta, né? Por exemplo, eu ir na missa do domingo, eu fazer o preceito ali, né? Mas assim, as batalhas vocês estão sentindo na pele, elas estão cada vez maiores. E cada vez mais a gente precisa de Deus, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes antes, mas né, vale a pena falar de novo. Porque banho você não elege um dia da semana, fala assim, não, eu vou tomar banho na terça-feira, né? Ou melhor, né, você elege assim, não, dia de quinta-feira é dia de passar desodorante. Não, a gente não pode fazer isso, né? E a mesma coisa é a nossa alma. Nós não podemos eleger um dia, não. Eu vou só no domingo na missa, né? Beleza, você vai ter o alimento do domingo, né? O pão nosso, a gente fala, o pão nosso de cada dia. Eu até entendo, porque tem lugares que não tem outro horário. A missa é só no domingo e pronto, mas em outros lugares tem missa diariamente. Mas é muito trabalhoso, não sei o que. É muito trabalhoso também, sei lá, você ir num jogo do seu time de futebol, mas você sai mais cedo, você dá um jeito. Mas o engraçado, minha gente, é que a gente não dá um jeito para as coisas de Deus. As coisas de Deus vão sendo proteladas, elas vão sendo sempre para depois. Mas o Senhor, Ele não nos deixa para depois. Cada um de nós aqui somos exclusivos. A Luísa é exclusiva de Deus, a Anícia é exclusiva de Deus, o Erickson é exclusivo de Deus, o Marcos é exclusivo de Deus, o Antônio Emanuel é exclusivo de Deus, o Carla Kutz, o Beato Carla Kutz, ele é um escolhido, um exclusivo de Deus. Mas Deus, assim, Ele não vai obrigar, Ele não vai colocar um 38 na cabeça nossa e falar assim, olha, agora você vai ter que ir na missa várias vezes na semana, olha, agora você vai ter que confessar. Ser cristão é uma renúncia, e Deus, Ele quer cada um de nós. Ele deixa as 99 ovelhas, né, parece que assim, Ele largou elas lá, não, Ele não largou, as 99 ovelhas estavam salvas. Mas Ele se importa com aquela uma que está perdida. Porque às vezes você está até tranquilo, às vezes você está seguindo essas coisas, tudo que eu estou falando aqui, você está confessando, você está indo na missa, você está evitando as ocasiões de pecado, mas você está vendo o irmão que está do seu lado indo para o caminho, me desculpe, eu odeio falar essa palavra, mas para o caminho da desgraça. E você está indiferente, mas eu estou tranquilo. Porque às vezes a gente deleta as pessoas, a gente vai lá, coloca um X, acabou. Mas Deus, Ele não faz assim conosco. Eu conversando com o Marcos essa semana, eu lembrava. O Marcos pode até escrever o nome dele, que é meio complicado, mas acho que o caseiro lá da casa do Carla Kutz, né? Ele era, se eu não me engano, ele era muçulmano ou hindu, acho que ele era hindu.
E o Carla Cutts podia falar assim, não, eu vou respeitar. Dá mais um tempo de proselitismo religioso, né? Não, o Estado é laico. Não, eu tenho que falar. Nós somos essa luz que veio para iluminar as trevas. E o Carla Cutts era essa lamparina acesa. Ele que nasceu de uma família rica e pegava uma mesada que ele ganhava para ir ajudar as pessoas na rua. O que é isso? Ser sal, ser luz. Quantas pessoas estão precisando? O Marcos está falando aqui, é o Rajesh, que era o caseiro lá da casa do Carla Cutts. E depois que o Carla Cutts, né, em vida, ele era como se fosse a babá do Carlo, né? Então, ele e o Carlo, na hora de você ver, uma criança converteu um adulto. É a gente querer, o problema de tudo é que a gente tem má vontade com as coisas de Deus. Não, mas eu vou na missa. Mas você vai, mas você está disposto a se entregar? Não, mas eu namoro, né? Mas assim, eu amo a minha namorada. Não, você ama. A prova maior de amor por ela é você viver a castidade nesse tempo que lhe compete. Mas a gente se ama e a gente quer ter relações sexuais. Quer ter relação sexual com ela, então casa com ela. Porque o corpo dessa sua namorada e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não é templo de demônios. Uma vez que você vai lá, desrespeita uma lei de Deus, né? Você não ama Deus. Não, mas eu amo sim. Ama nada. E tem gente que tem coragem de comungar e estar de pecado mortal. É a comunhão de demônios, gente. Isso é muito sério. E tem gente brincando todo santo dia com a sua salvação. E o pior é que você não vai sozinho para o inferno. Você está levando essa outra alma, que é uma alma amada de Deus. Estou falando nomes fictícios, mas vamos colocar aqui o João e a Jennifer namora, né? Não tem essas pessoas aqui. Aí eles vivem uma relação sexual, eles se dizem católico e tal. Aí passou um dia, tiveram a relação sexual, beleza. Aí o João deixou a Jennifer na casa dele, beleza. Aí no outro dia o João lá mexendo no celular e nada, porque a Jennifer todo dia ela dá bom dia pro João. Aí ele é estranho, vai pro trabalho e tal. Aí mais tarde começa, né, ele trabalhando, ele não tá vendo, mas começa a subir um monte de mensagem no WhatsApp dele. O João já começa a achar aquilo estranho, eu não recebi. E na hora que ele vai ver lá, ele recebe a notícia que aquela namorada dele, que na noite anterior ele acabou de ter uma relação, que ele teve relações sexuais com ela veio a falecer. Ela não amanheceu no outro dia. Agora, pensa a consciência, porque tem gente que não tem consciência, é que vai chegar lá no enterro dela e falar, não, tá no céu, tá no céu. Aquela alma ali, vai ser condenada para o inferno. Eu não sou justo juiz, Jesus, mas assim, se tudo que está escrito aqui, né, isso aqui não é uma lei para torturar, mas é uma lei para nos instruir. Ele foi lá que deu aquele empurrãozinho, vai. Mas ela queria, mas já ouviu falar naquela história que quando um não quer, dois não briga? E, minha gente, isso não é fácil, porque eu já vivi isso também. Eu já tive namoro, dessa forma que eu estou contando para vocês aqui. Que aqui a gente está pegando um exemplo, mas eu tive que tomar uma decisão num dado momento da minha vida, ou eu vou seguir Deus mais ou menos, ou eu vou ter que largar. E foi aquela decisão ali que o cego à beira do caminho ele teve que tomar. E quanto vocês vão carregando trapo pela vida? Quando vai ser a sua decisão de largar? E aí eu já entro no Evangelho, eu convido a vocês a abrir lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Se puder colocar aí, por favor, Marcos. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo de 13 a 16.
Amém ou misericórdia? Vamos lá? Eu não quero acreditar que vocês não têm uma Bíblia, né? Porque pode ser que o pessoal tá saindo da live aí que tá entrando a Bíblia no celular, né? Pelo amor de Deus, né? O primeiro propósito esse ano de 2025 é você ter sua Bíblia, né? E a Bíblia é a nossa espada. Onde que eu vou, eu carrego a Bíblia. Ela anda na minha mochila. Então vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, que será salgado, não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos passantes. Vós sois a luz do mundo, uma cidade sobre a montanha, não pode ficar escondida, nem se acende uma lâmpada para colocá-lo debaixo da caixa. E sim, o candeeiro, onde ela brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Essas são as palavras da nossa salvação. Eu convido você a dar um beijo bem forte na sua Bíblia. Então, o Senhor nos convida, enquanto discípulo, a dar cor e sabor ao mundo, né? E quando a gente fala de candeeiro, é numa caixa de medir grãos, né? Então fala assim, debaixo da caixa e sim sobre o candeeiro, aonde não, pelo contrário, né? O candeeiro é aquilo que parece que é uma coisa que cercava o trigo, né? Antigamente. Enfim, o Senhor nos fala, porque muita gente assim, ele cumpre todos os sacramentos, né? Ele cumpre todos os sacramentos, ele vai lá, recebe batismo, recebe primeiro a Eucaristia, e depois recebe a primeira comunhão. Depois se casa, mas o que ele faz com esses sacramentos? Aí ele vai lá, coloca numa caixinha e coloca dentro de uma gaveta, para ser pisado. E o que a gente tem visto aí, eu não sei se é só onde que eu ando, mas o que a gente tem visto de gente pisada, minha gente. E Deus dá chance, Deus chama as pessoas. O problema, né, eu estava até vendo um exemplo aí, vocês devem estar acompanhando, né, que assim, não estou falando de uma pessoa, mas é porque ela é pública, né, aquela mulher lá que chama, acho que é André Surak, né, vocês devem ter tido acompanhado alguma coisa dela aí, né, você vê que Deus deu uma chance para aquela mulher. Eu fiz uma cirurgia nas pernas, né, eu tirei a minha veia safena, e eu demorei assim, eu tô me recuperando até hoje, mas assim, as 2 semanas assim foram intensas, assim, quando você mexe numa perna, não é brincadeira. E olha que a minha tava assim, eu fiz uma cirurgia, mas assim, né, dava para aguentar mais um tempo, assim, mas tava doendo e tal, os riscos, né, que existe. E aquela mulher, depois de uma cirurgia plástica, ela teve um problema grave na perna dela, ela quase morreu, vamos dizer assim, Deus, ou seja, chamou. Da mesma forma que ele chamou Maria Madalena, vamos lá, né? Que ele vai, escreve lá no chão, vai e não peques mais. A gente até fez uma live sobre esse tema aqui, vai e não peques mais. O que Maria Madalena, a partir daquele momento, fez? Ela nunca mais deixou de seguir Jesus. Maria Madalena era Jesus no café da manhã, no almoço, na janta, no café, era tudo. Era Jesus o dia inteiro. Porque ela sabia do que ela era feita, e ela sabia que se ela arredasse 1 milímetro, ela iria se perder. E foi assim. Maria Madalena tinha tanta fome de Jesus que ela não arredou o pé ali. Ela não sossegou, mesmo depois que Jesus faleceu, ela estava ali, de vigília. Vigília esperando a aurora. Ela estava lá esperando o seu noivo, o seu amado, e ela não arredou o pé. E eu estou fazendo um paralelo com a vida dessa pessoa que eu falei, porque essa pessoa, nessa segunda chance que Deus deu para ela, o que ela está fazendo da vida dela, minha gente? Todo tipo de relacionamento ela está tendo. Com sogra, com mulher grávida, com tudo, com 20 homens, e ela está achando o máximo.
E aí entra essa passagem do sal da terra, porque nós não somos esse sal que nasceu para ser pisado. E quantas pessoas que vocês conhecem aí no seu dia a dia que estão pisoteados. E assim, a melhor forma da gente ver, fazer um antes e um depois, pega uma foto de uma criança de 5 anos e coloca uma de 30. As pessoas hoje elas não têm onde colocar mais piercing, elas não têm aonde colocar mais tatuagem. Aquelas coisas que assim, até o demônio às vezes fica com... Tem um cara que chama, acho que é Diabão, né? Eu não tô aqui pra falar de pessoa, mas enfim, né? Esse cara tentou entrar nos Estados Unidos, mas essa roupa não entra aqui não. E o cara realmente ele tá parecendo esse nome aí que eu falei, né? Agora pensa, Deus morreu por esse Diabão aí, que agora você é chamado de Diabão, ele deve ter um outro nome, é claro, mas olha pra você ver. A partir do momento que você se torna insosso, o mundo vem para te pisar. E observem uma coisa, principalmente essas pessoas que entram no mundo da fama. A primeira coisa que o demônio faz é mudar o nome de batismo delas. Colocar alguma coisa supersticiosa, coloca um nome com 2 T's, que tem a ver com o horóscopo do não sei o que lá, com o mapa astral da numerologia XYZ, que não sei lá das quantas, porque o demônio ele não pode criar, mas ele tenta usurpar, ele tenta roubar tudo aquilo que ele é de Deus, que o demônio ele é um fracassado. Mas já que ele não pode criar, ele tenta modificar, ele tenta destruir a obra-prima. Nós somos a obra-prima de Deus. E eu vejo a minha vida assim, as coisas que eu fiz lá no meu passado, e eu devo muito aos meus pais, especificamente meu pai, né? Nesse sentido, né? Que, por exemplo, essa questão mesmo de tatuagem, meu pai sempre falava que não era pra eu ter e tal. Eu sempre pensei, sei lá, tem um símbolo do Cruzeiro, né? Eu torço pro Cruzeiro, eu falei, um dia eu vou desenhar assim com esse tema. Eu nunca tinha coragem. É o temor. E o que hoje essa sociedade não tem é temor a Deus. Eles não têm temor, minha gente. Eu dei o exemplo da Jennifer aí, fictício, da pessoa que vai lá. Ela vai lá ter a sua noite de prazer com a sua namorada. Mas pode ser a última noite de prazer, aí no outro dia você recebe a notícia que a sua namorada morreu. E aí? Ah, não, mas não tem nada, aí vai pular para a próxima. Porque hoje é assim, minha gente. As pessoas, elas estão vivendo como se fossem próprios deuses. E qual que foi o principal, aonde que começou a guerra ali? E sereis como Deus, foi ali, ó, no Jardim do Éden. Não, vai lá, come a maçã, tá de boa. E a gente pensa que isso vai passar impune, não vai. Mas nós somos esses discípulos de Deus, que viemos para irradiar, para abalar. Porque muitas das vezes nós temos um medo do diabo, mas se nós estivermos preenchidos, até borbulhando, afogados de tanta, bêbado da graça de Deus, quem que tem que ter medo da gente é o demônio, não o contrário, minha gente. Quem que tem que ter medo da gente é o demônio. Porque a gente vê a obra de Deus depois que Jesus acabou a caminhada, começou os discípulos. Na primeira pregação de Pedro, ele converteu mais de 5.000. E a gente continua essas lâmpadas aí, ó, que tá ali, ó, dentro da gavetinha. A gente pega a nossa crisma, que nós somos como se a gente estivesse recebendo uma graduação de general de Cristo. Nós somos generais de Cristo. Uma vez que a gente recebe o crisma, nós vamos lá, coloca o diplominha na gaveta, ó. Agora não, agora eu vou para minha faculdade, eu vou fazer a tatuagem, eu vou colocar uma argola desse. Outro dia eu até assustei quando eu vi um amigo meu, que estudou comigo, né, o cara tá pintando de índio, até igual um índio. Não, nada contra os índios, mas assim, ele se perdeu, foi por um caminho, que é o caminho que Deus quer, não. Deus não quer ninguém tomando chá de cogumelo, Deus ninguém quer tomando aquele chá que os índios tomam lá. Aí as pessoas já não tomam banho mais todo dia, aí
cada um faz o que quiser da sua vida. Mas consciência que um dia a gente vai ter que prestar conta. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Ah, não, mas eu sou ateu, beleza. Mas você vai ter que comparecer lá diante. Você pode até não querer aceitar essa verdade, mas existe um Deus. Que não é o Deus do Chico Xavier, não é o Deus do Buda. Existe um Deus que veio, né, por mais que muitos não acreditam, que muitos falam, mas não é bem assim, mas é um Deus que criou esse mundo, que criou uma igreja, que mandou o seu Pai, mandou o seu Filho, mandou o Espírito Santo. Você pode até não acreditar hoje, mas um dia você vai estar diante dessa realidade. Não vai ter como escapar. E o melhor é se você agora permitisse que esse Deus entrasse no seu coração. Porque eu não sei o porquê que você veio parar aqui, mas essa palavra, de alguma forma, era para você hoje. Você não parou aqui à toa. Talvez você não gostou nem de ouvir minha voz, mas aqui, onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. E essas palavras começam a tocar seu coração, mesmo com toda essa pedra que vai formando. Porque a primeira ação do pecado em nós é nos tornar autossuficiente. Autossuficiente, não, eu não preciso, eu sei, eu faço, eu aconteço, é do meu jeito, que não é bem assim, que todo mundo faz, as coisas mudaram, a moda hoje é essa. O Marcos diz aqui, ser cristão não é só rezar, é sim andar, caminhar, sofrer, agir para o bem. Jesus nos chamou para as ações e não para confortos próprios. E cada um, minha gente, vai ter a sua chaga. Eu tenho a minha dificuldade, o Marcos tem a dele, o Carla Cutz com certeza tinha dele. Cada um de nós temos dificuldades. Mas a gente tem duas opções. E vamos voltar lá no exemplo do cego à beira do caminho. Eu tenho a possibilidade de ficar com a minha capa. A capa é o nosso sofrimento. Ou de eu levantar, pegar e jogar essa capa, não é que você vai jogar o sofrimento fora, mas mesmo com o sofrimento você fala, opa, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Ele agiu. Era mais confortável para ele ficar ali na capinha. Volta e meia alguém chegava ali, toma uma dose de pinga, toma um baseado, come uma comida, e ele estava ali, convivendo com os vermezinhos dele ali, beleza, né? Sendo comido pela terra. Nós não somos esse sal para ser comido, mas para salgar, para dar sabor, para dar luz. Nós não somos luz para ficar escondida no candeeiro, mas nós somos essa luz que vai irradiar. E aqui, graças a Deus, a gente consegue alcançar muitas pessoas através dessa plataforma. Quantas vezes nós, online aqui, a gente já conversou com irmãos de outros países, e é para isso. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, Cristo não nos chama para ficar cativo. E o demônio, o que ele faz conosco é isso, cativo. Cativeiro. Cativeiro, porque se eu estou no pecado, eu sou cativo. Eu sou propriedade de quem eu sou cativo. Estou cativo ali no pecado. O exemplo dessa moça que eu falei aqui agora, hoje ela está no cativeiro do demônio. O demônio amanhã fala assim, agora eu quero que você tenha relações sexuais com um cavalo. Se ela não abrir o seu coração, e eu convido até para a gente rezar por ela e por outras pessoas que estão em situações semelhantes. Porque é para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu não sei se está lá no livro, vamos no livro de Filipenses. Deixa eu pegar. Cadê? Lá no livro. Que eu acho que vai de complemento essa... tudo isso que a gente está falando lá em Filipenses, acho que é 3. Deixa eu confirmar aqui, eu passo para vocês. É Filipenses. Deixa eu ver aqui se é Filipenses.
É Filipenses 2, 14, de 14 a 16. Vamos pegar do 12 até 18, que fala que o fruto do trabalho apostólico. Portanto, meus amados, como sempre fois obediente, não é só pela minha presença, mas muito agora em minha ausência. Realizai a vossa salvação com temor e tremor. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto querer como fazer, conforme seu agrado. Fazei tudo sem murmurar nem comentar, para que sejais irrepreensíveis e íntegros filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração perversa e corruptas, na qual brilhais como luzeiro no mundo, apegados firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. Mesmo que meu sangue seja derramado sobre o sacrifício e sobre o serviço da vossa fé, eu me alegro e comparto minha alegria com todos vós. Pelo mesmo motivo, alegrai-vos também e congratulai-vos comigo. Então, o Senhor nos chama para ser esses luzeiros, em meio a uma geração perversa. Não pensa não, minha gente, que a gente está numa geração de pessoas boas. Não, essa palavra do Senhor que nos diz isso agora. Porque a gente é ferido pelo pecado original. E a gente está no meio de pessoas más, mas nós somos esses luzeiros, essa luz. Talvez muitas pessoas voltou para Cristo por causa, talvez de mim, por causa de uma pessoa, por causa de... Um dia eu fui tocado por uma luz, que foi o Padre Léo. Talvez você se voltou para Deus por causa de uma outra luz, um irmão, um primo, um tio, alguém que eu falou, opa, peraí, o que ele tá falando, o que ele falou ali, essa palavra está entrando no meu coração. A palavra de Deus entrou de alguma forma. Eu até falava do índio aqui, né? E os índios também têm que ser evangelizados, né? E esse foi o trabalho até do... Esqueci o nome dele, dos jesuítas aqui no Brasil. Vou lembrar o nome dele. Vou tentar lembrar o nome dele. Estou tentando lembrar. Eu vou lembrar o nome dele aqui. Espera aí. Só um minuto, tá? São José de Anchieta. Obrigado aí, Marcos. São José de Anchieta foi esse que veio para batizar, para catequizar, para trazer luz. Porque uma pessoa, quando não conhece a Cristo, ele está em trevas. Se a gente hoje morre sem o batismo, nós não somos filhos de Deus. Isso é muito sério e muita gente não leva isso a sério. Eu lembro no dia que o meu filho estava nascendo, tinha um casal no hospital que o filho saiu de lá e não tinha nem nome, falou que ia ver depois. Então, é nessa utopia, né, que a gente está vivendo, assim, e nós somos essas pessoas que Deus nos chama de forma individual. Nós somos essas ovelhas desgarradas do Senhor, que o Senhor chama de um a um, para brilhar em meio a uma geração dada às trevas. E a cada um de nós cabe ir adiante, levar esse nome de Cristo às nações, proclamar a palavra oportuna e inoportunamente. Nem sempre vai ter uma ocasião oportuna, um momento, um dia de temperatura, pressão, tudo funcionando bem. Mas nós somos essas pessoas que vamos lá. Pode ser que essa geração esteja um pouco pior que as outras, pode ser. Mas Santa Teresinha do Menino Jesus falava, né? Eu não sei se é esse o momento, mas ela falava que gostaria de viver no tempo do anticristo. Porque nos tempos de maior dificuldade
é que se revelam os maiores cristãos. Aqueles que são fiéis à graça de Deus, porque é muito tranquilo você ser fiel quando está acontecendo a abundância, né? Mas quando começa a carestia, a faltar as coisas, né? Aí que a gente vê. Porque quando está tudo perfeito, tá todo mundo prosperando, tal, é fácil ser de Deus nessas ocasiões. Mas a partir do momento que começa a faltar, a falhar, né? E é muito importante, né, quando a gente pega e diz, né, desse ser de Deus, né? Porque o ser de Deus é você. Às vezes é rezar sem querer rezar, né? Essa busca. E a batalha, ela é muito intensa, porque não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra os principados, contra os príncipes desse mundo tenebroso. E cada dia que passa se torna mais difícil. Ser cristão não é fácil, mas é possível, né? Porque uma vez que somos sal e luz, nós somos libertação para esse mundo. Como eu disse, né, no início, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade é preço de cruz, é preço de sangue derramado, né? Eu tenho até uma imagenzinha aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. É Jesus ao pé da cruz, né? Ele com Maria e o discípulo amado. E isso aqui é o preço. Que esse ano nós devemos ter, ano após ano, principalmente quando chega essa época, a gente vê blasfêmia, piada, aí aparece Jesus homossexual, Jesus pintado do cabelo rosa, eles fazem de tudo. Por que eles fazem de tudo, né? O demônio utilizando seus instrumentos, porque o demônio é um derrotado. E uma vez que eu não posso alcançar uma situação, eu começo a querer caçoar daquela situação, porque Deus não se submeteu à vontade do demônio, porque a gente pensa que o demônio queria Jesus morto foi a vitória de Cristo na cruz, o demônio queria Cristo vivo, submisso a ele, mas Deus não vai se submeter a demônios, pelo contrário, ao nome de Cristo todo joelho se dobrará. E não só em nome de Cristo, em nome de todo aquele que proclamar Cristo com amor e com temor. É o que falava essa palavra aqui, com temor e com tremor. Nós temos que ser de Deus com temor e com tremor. Nós não podemos ser autores da nossa própria condenação. Nós somos uma geração que talvez nunca se teve tanto acesso a tantas coisas, mas nós nunca tivemos tão vazios, tão distantes de Deus, né? A gente vê, e agora tem uma moda, né? Eu estava vendo outro dia aqui, eu ouvi o pessoal comentando no serviço, estava comprando microfone. Eu falei, mas microfone para quê? Agora tem uma moda que a pessoa coloca uma música e vai cantando com aqueles microfones, tipo do show da Xuxa. Não que tenha problema cantar, mas assim, nos momentos da dificuldade, né, a gente quer extravasar, a gente quer ir pra internet, a gente vive numa eterna situação do foge da dor, busca o prazer, foge da dor. Eu no momento, sei lá, eu tive uma frustração em casa, eu vou pescar, eu vou me masturbar, eu vou beber. A gente nunca enfrenta as nossas chagas, as nossas dores. E Cristo, na cruz, ele vem nos ensinar a enfrentar, não buscar fugas. E o demônio está preparado para te dar várias fugas. Eu tive uma frustração no trabalho, que eu vou, ao invés de pegar uma vara para pescar, eu vou pegar um terço, vou rezar. É na saúde, na alegria, na tristeza, na doença, até com a morte. E não é diferente com Eucaristia, com confissão.
ali é o manancial das graças. O poder e a força de Deus, ele vem através dos sacramentos. Não existe outra fonte a se buscar. Porque Deus vai nos reabastecer. É como se cada Eucaristia é como se você tivesse... Pensa numa pessoa que está com sangue represado. É como se Deus retirasse aquele sangue todo represado e renovasse com o sangue dele próprio. Assim como o pelicano que doa o seu próprio corpo, é assim o Senhor conosco. Deus, ele veio pela minha e pela sua salvação. E pela salvação, né? Vamos colocar esse exemplo da sal e luz do mundo, né? Eu não sei se vocês já tiveram numa procissão, né? Esse exemplo é forte, tá, gente? É uma procissão, vamos colocar assim. Aí alguém vai lá, risca o fósforo e acende uma vela, que acende a outra, que acende a outra, e de repente está todo aquela procissão, aquele lugar ali com a luz acesa. E da mesma forma é nós. Nós somos essa luz que acende uma luz, que acende outra luz, que acende outra luz. Ou eu vou acender minha velinha e vou ficar aqui, ó, não vou passar para o colega do lado. Ou eu vou guardar essa velinha lá na gaveta. Se você guardar a vela, principalmente, ela vai pegar fogo, ela vai botar fogo em tudo. Mas não é o fogo que Cristo quer. Cristo quer nos dar um fogo que consome as almas para Ele. Para a gente ser batizado nele. E o sal é aquele que dá sabor. Pensa, uma comida saborosa, ela tem que ter um pouco de sal. Eu, pelo menos, sou assim. Se eu pego um arroz que não tem sal, eu tenho que temperar um pouco. Porque o sal é aquela coisa que... E a gente vê um tanto de cristão assim, andando de cabeça baixa. Um povo que parece que nasceu foi do quinto dos infernos. Me desculpe o termo da palavra, mas é isso. A gente está vendo um tanto de cristão arrastando, apagado, sem... Já viu aquela expressão, tal pessoa é sem sal. Mas por que é sem sal? Porque não se abastece de sacramento, não se abastece da graça de Deus. Aí vai ser pisoteado pelo mundo. Todas as pessoas que viveu loucura, gente. Me conte uma aí que teve sucesso, que foi lá, teve não sei quantos mil parceiros, viveu uma vida desregrada e tal. Vê o lixo que essa pessoa chega quando ela está com 40 anos de idade. Me cite alguma aí que tá bacana a vida dela. Que eu quero que ela venha aqui fazer live comigo, para contar como é essa experiência de fazer tudo do jeito que a pessoa quer e no final dá certo. E aí não precisa de ser uma pessoa que está do seu lado, é só olhar para os famosos, para as pessoas públicas. O demônio, ele faz de nós um bagaço. E o que o bagaço faz? Ontem eu estava fazendo suco de laranja ali, né? Espremi 5 laranjas. Depois, o que eu faço com aquele bagaço? Vou jogando no lixo. O demônio é isso. Ele vai dando, ele vai ali. Ele vai espremendo o caldo da pessoa. Até o momento que aquela laranja não dá caldo mais nenhum para ele, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela casca, ó, lixo. E isso ele tem fazendo com tantas pessoas. E assim, nós somos imagem e semelhança. Uma vez, eu estou dando esse exemplo da pessoa que chegou um bagaço com 40 anos, mas ela vai lá com a graça de Deus e aceita Jesus. Aquela pessoa se torna nova criatura. A nova criatura. Aí você vê que a pessoa já muda até o feitio, ela já começa... Você vê que a pessoa que fazia aquela maquiagem forçada, ela já começa a ficar mais natural. E você já começa a notar o brilho daquela pessoa. Porque Deus não desiste de nenhum de nós. Mas a gente não pode ser picareta com a graça de Deus. Tem que chegar um momento que a gente tem que pegar e nós vamos. É igual um carro que tá meio que atolando ali, você vai, joga a primeira, freio de mão, você vai meio que derrapando, mas você vai. E assim não é diferente com a gente. Tem hora que parece que vai agarrar, parece que a gente vai voltar para trás e aí você acelera aquele carro, dá até aquele cheiro de pneu queimado, mas você foi. E assim tem que ser com a gente também. Nós temos que ser essas pessoas que contagiam o mundo, deixam esse mundo doido da graça de Deus. Eu não posso me contentar em ser bagaço. Eu não nasci para ser bagaço. Repita comigo, meu irmão, onde você está. Eu não nasci para ser bagaço.
Eu sou filho amado da graça de Deus. Eu sou esse templo, essa imagem e semelhança. Por mais que você viveu uma vida estragada, essa é a palavra que Deus me dá. Tem gente que viveu uma vida estragada, mas, meu irmão e minha irmã, se tem uma pessoa especialista em lixo, em coisa estragada, essa pessoa se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior lixeiro da face da terra. Que ele pega aquele lixo, né, vamos colocar ali, né, cocô mesmo. Ele vai ali, ele faz um adubo, né? O Padre Léo conta até uma história engraçada, que um dia ele falou que ele estava escrevendo um livro, ele tinha que escrever a biografia dele, né? Aí ele rezou e pediu a Deus um discernimento. Aí de repente ele teve uma visão. E essa visão era tipo era como se fosse um rabo de um boi, né? Aí ele ficou sem entender aquele rabo, assim. Aí depois a visão continuando, e daquele rabo ali saiu, né, cocô, né? E o negócio até saiu fumaça, né, na hora ali. Aí o Padre Léo ficou até chateado, ficou sem entender. Aí Deus falou: Léo, você é esse cocô, que depois eu pego, faço adubo e faço as plantas crescer. E isso Jesus faz conosco quando entra na nossa vida. Nós estamos ali um lixo, um trapo. Não é que é uma regra geral. Tem gente que não passou por essa situação, mas a maioria passa, gente. Uns 80%, 90%. Deus, ele vai lá mesmo, lá no lixão para pegar. E ele vai lá e faz aquele adubo, fala assim: esse adubo, Antônio Emanuel, agora vai ser esse adubo que vai nascer novas plantas, que vai florescer e vai, de repente, daqui a pouco vai ter uma floresta. E isso não vai acabando, e vai surgir novos adubos, e nós somos esse adubo. Esse adubo que era o Padre Léo lá. E quantas almas ele adubou para o Senhor? Quantas plantas nasceram através dessa plantação chamada Padre Léo? Porque ele teve um momento de abertura à graça de Deus. Tem uma música que fala assim: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Uma vez que eu abro bem as portas do meu coração, essa luz do céu entra, essa luz de Cristo. E uma vez que essa luz de Cristo entra em nosso coração, a gente fica nunca mais a mesma pessoa. Eu posso dizer que já tem um pouco mais, né, eu acredito eu, né, tem uns 12 anos, mas conversão mesmo tem inteirando 10, assim, 12 anos começou o início, mas assim que eu tive o batismo mesmo foi em 2014, e desde então eu fiquei doido da graça de Deus, né, nunca mais fui a mesma pessoa. Eu não fui normal mais, mas não é o normal de ser doido, né, mas eu sou um doido de Deus, né. Eu era anormal quando eu estava ali no mundo, fazendo as coisas que eu fazia. Ali sim era uma loucura, né. Mas Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Eu gostaria que você abrisse lá no Diário de Santa Faustina para a gente rezar o nosso terço, para, né, a gente finalizar esse momento com oração. Deus falou tanto no nosso coração, e Deus deu duas palavras aqui. Eu vou ler as duas. Primeiro me veio 915 aqui. Vamos lá. No 915 falou: Maria, uma espada terrível transpassou hoje vossa alma. Além de Deus, ninguém sabe o vosso sofrimento. A vossa alma não se abate, mas é corajosa, porque está com Jesus. Doce mãe, uniu meu coração a Jesus, porque só então suportarei todas as provações e experiências. Só em união com Jesus meus pequenos sacrifícios serão agradáveis a Deus. Mãe Dulcíssima, ensinai-me a vida interior, que a espada do sofrimento não me abata. Ó Virgem pura, derramai coragem no meu coração e velai por ele. A outra passagem que me veio está lá em 1210, fala: hoje trazei-me a humanidade inteira, especialmente todos os pecadores, e mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Com isso, me consola na amargura, tristeza, em que a perda das almas me afunda. Então o Senhor não veio para perder ninguém.
E o Senhor, Ele nos traz essa virgem pura que derrama coragem no nosso coração. Porque só com coragem a gente pode largar uma vida. Porque, gente, a sensação do ser do mundo não é ruim, não. Não é à toa que as pessoas gastam rios de dinheiro, elas colocam a sua vida em risco, né? Não que a pessoa, a louca, só tem que beber. Porque tem gente que faz loucuração, né? Que essas pessoas que colocam sua vida em risco com moto, bicicleta, que vai no topo, porque a gente não pode tentar o próprio Deus, né? Quem ama o perigo, nele perecerá, né? Então, o Senhor vem nos apresentar o sofrimento, mas não há maior sofrimento do que a perca da alma, né? O Senhor fala para mergulhar todos os pecadores no oceano da misericórdia dele, porque com isso me consolará na amarga tristeza em que a perda das almas me afunda. O Senhor não quer que se perca ninguém. E o mesmo sofrimento aqui que Nossa Senhora experimentou. Mesmo a gente, o sofrimento da perda ali. E uma vez que a gente está com Jesus, a gente cria coragem. A mesma coragem do cego que ele teve ali de abandonar aquela capa dele. Mas o Senhor precisa de sacrifício agradável, preciso de largar, eu preciso de dar o primeiro passo. E nessa noite nós vamos rezar, pedindo libertação para muitos cativos. Essa live não foi à toa, talvez a última live nossa do ano, desse ano de 2024. Mas nós estamos aqui, como sal da terra e luz do mundo, soldados de Cristo que somos. Nós não temos direito e não podemos desistir de ninguém, de nenhuma alma, principalmente aquelas que foi confiada. Aí eu trago as mães, os pais que estão com filhos na dificuldade, filhos na droga. Eu não sei em que situação que está no seu filho, mas nesse momento eu convido a você a colocar o seu filho nesse oceano que o Senhor ia nos dizendo, o oceano da sua misericórdia. A perda das almas, o quanto entristece o coração de Deus. Eu convido a você, meu irmão e minha irmã, a mergulhar, a se mergulhar, a colocar outras pessoas. Eu não sei o que você traz no seu coração, mas o Senhor hoje proclama o início da sua salvação. Não é tempo de se esconder mais, é tempo de se abrir à graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde já há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E nessa dezena eu gostaria de colocar todas as mulheres que têm dificuldade para engravidar. E também me vem forte pessoas que estão pensando em abortar, né? Vamos rezar por essas pessoas e que essa palavra hoje, minha irmã, você que também está pensando em suicídio, o Senhor hoje vem falar particularmente com você. O Senhor bem sabe que você teve uma infância bem difícil, né? Principalmente no que se relaciona à convivência com os pais. O Senhor sabe o quanto você chorou, mas o Senhor te ama e sabe que não foi fácil, mas não será mais fácil sem Ele. E hoje Ele vem pegar você no colo, né? É com você que eu estou falando, minha irmã. Creia. Nesse oceano da misericórdia tem espaço para cada um de nós. E Deus não quer perder nenhuma dessas almas. Pai nosso que estais no céu, santificado. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Senhor também coloca no meu coração pessoas barulhentas, né? O Senhor pede, né, que você coloque agora, nessa gota da misericórdia, essa inquietude, essa ansiedade, esse falar demais, esse filtrar, e eu também coloco até eu também, né? Às vezes é difícil silenciar, principalmente num mundo tão barulhento. Então vamos entregar a Deus, né, essas nossas inquietudes, né, para que Ele possa tranquilizar, como a palavra de Deus ia nos dizendo hoje no Evangelho, né, de hoje, da missa, né, que fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados, eu vos darei descanso, porque sou manso e humilde de coração. Que o Senhor possa nos dar essa mansidão, essa humildade, né? Porque às vezes a gente quer ter razão, a gente quer falar demais, mas só o coração de Cristo para nos ensinar o caminho correto. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, nós confiamos em vós. Se você confia em Jesus, meu irmão e minha irmã, eu convido a você a entregar a sua vida, a entregar todas as suas dificuldades, tudo aquilo que a gente rezou, proclamou nesse dia de hoje, que você possa, diante dele que é a porta da misericórdia, esse oceano que não quer perder nenhuma das almas. Eu confio a você falar confiante essa jaculatória, agradecer e louvar a Deus, exaltando aquele que está acima de todos os nomes. Viva Jesus! Então, nesse Viva Jesus, se você adora esse Deus, se você proclama que Jesus é o Senhor da sua vida, se você confia em Deus, eu gostaria que você entregasse essa noite, meu irmão e minha irmã, toda a realidade. Eu convido a você a colocar a mão sobre a sua cabeça nesse momento e nós pedirmos nessa oração a Deus. Sim, Senhor Jesus, nessa noite de quarta-feira, eu entrego todas as minhas realidades, todos os meus problemas, tudo aquilo que eu vivi e todas as dificuldades que eu estou vivendo, pensamentos de morte, pessoas que estão enfrentando problemas de saúde, problemas raros de saúde, pessoas que estão doentes, pessoas que estão desassistidas nesse momento, pessoas que não têm dinheiro nem para comer o café da manhã de amanhã. São várias as realidades, Senhor. O Senhor conhece cada coração, cada pessoa, cada situação. Pessoas desanimadas da vida. Eu convido você agora, meu irmão, a colocar a mão no seu coração, uma mão no coração e outra na cabeça, e a pedir, sim, Senhor Jesus, eu te peço nessa noite, envia o Espírito Santo de Deus, esse Espírito que vem dos quatro cantos, que vem soprar sobre nós, a graça da unção, a graça da sabedoria, a graça do discernimento, a graça do temor a Deus. Vem preencher, Senhor, vem cuidar de cada filho seu, de cada filho que andava por caminhos tortuosos. Eu te entrego cada realidade e peço hoje esse sopro do Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, dos quatro cantos, e enche o meu coração, sopra, Espírito Santo, nos quatro cantos,
e enche o meu coração, meu coração. Sim, Senhor Jesus, que o Senhor possa encher esses corações, pessoas que não estão aqui, mas que vão assistir, e o Senhor vai tocar cada coração. E uma vez tocado, meu irmão e minha irmã, não ouse, siga o Senhor, siga o caminho de Deus. E uma coisa que me vinha forte, que era muitas pessoas que estavam envoltas em trevas. Ou seja, a pessoa estava cercada de trevas. E o Senhor hoje, nessa noite, Ele te convida para uma vida nova, uma vida em Cristo. Não tem como você ter vida nova longe de Cristo. Porque muita gente, né, principalmente ao término, fala assim, agora eu vou viver uma vida nova. A primeira expressão que a pessoa usa, né? Mas depende muito daquilo que a pessoa chama como uma vida nova, né? Porque a vida nova é só em Cristo. Não tem em Cristo, sereis novas criaturas, né? É somente nele. E nessa noite, né, Cristo falou muito nos nossos corações e muito forte essa questão da libertação. O Senhor não quer ver ninguém se perdendo. Cada pessoa é importante, cada alma, porque o mundo te conhece como CPF. Que eles vão lá, a pessoa quando morre, o que eles costumam falar? Cancelou o CPF. Mas a sua alma nunca vai ser cancelada, meu irmão e minha irmã. Não vai. Essa tem uma boa e uma má notícia, né? Porque uma vez que ela não é cancelada, ela vai ser eterna. Mas ela vai ser eterna. Ela pode ser eterna em 3 lugares. O segundo é caminho para o outro, né? Ela pode ser eterna. Ela pode ser eterna no inferno, que eu acho que ninguém quer ir para lá. Ela pode ser eterna em outro lugar, que é o purgatório, que é um tempo de purificação que essa pessoa vai, né? É como se você chegasse em casa sujo para jantar, né? Você tem que tomar um banho, né? Vestir uma roupa e comer, né? Ou ela pode ser eterna no céu. Mas esses dois é garantia de céu. O purgatório é um semicéu. Você não sabe quanto tempo você vai ficar lá. Mas que tem dores parecidas com o do inferno. É assim, ele é bom e ruim ao mesmo tempo. O bom é que você sabe que você vai ser salvo. Você não está condenado. Aí a gente vê a infinita misericórdia de Deus. E como eu chego no purgatório, pelo menos? Uma vida de luta. Muita gente vai chegar sangrando lá no purgatório, né? Aquelas pessoas que lutou, que ralou, gente. Ralou, correu. Ah, tal lugar vai ter... Eu vou passar então, eu tenho dificuldade com o pecado da sexualidade. Ah, tal lugar tem mulher mal vestida, eu não vou passar lá. Ah, no meu serviço eu vou abaixar a cabeça. É luta, não tem jeito. Aí a pessoa uma vez ou outra pode ter falado alguma coisa, mas tipo assim, são pecados menores, né? São pecados num grau menor, né? Não chega a ser pecado mortal. Essas pessoas vão para o purgatório, que é um tempo de purificação para aquelas almas. Por mais que, por exemplo, a pessoa caiu na masturbação, foi lá e confessou e não fez aquele pecado mais. Mas tem as penas, né? Porque é um julgamento, não tem jeito. A certeza que, né, quando você confessa, você diminui, né? Você não é condenado. É uma coisa, uma pessoa que estava correndo risco ser condenado para sempre, né? Ela vai lá, ela começa a fazer um trabalho, ela vai diminuindo a pena dela. E o purgatório é da mesma forma, mas o purgatório a gente precisa da nossa intercessão, por exemplo, que estamos aqui pelas pessoas que estão lá em cima. E não se engane, gente, a maioria das pessoas vai para lá. Vai para lá. Então que nós sejamos esses luzeiros, essas almas que brilham, que aonde a gente chega, né, acende a luz. Opa, chegou um de Deus aí. E muitas das vezes a gente vai ser mal visto, mas isso não pode ser problema pra gente. A gente tem que seguir do mesmo jeito. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria. Eu peço para rezar, né, não só para mim, mas pela missão, né, que é a Legião Acutis. E quando a gente faz uma live desse jeito aqui, né, só de se fazer a live a gente já está convocando uma batalha espiritual. Mas quando você fala de libertação, de nova vida,
é uma briga maior ainda, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma passagem aqui, só para finalizar o que a gente estava falando, no ser nova criatura. Eu acho que está lá no livro de, não sei se é Efésios, espera aí. Eu acho que é isso mesmo, Efésios. Efésios. Só para a gente finalizar. Que você possa sair dessa noite aqui com sede de Deus. Sede de almas. Está aqui em Efésios 4:15. Portanto, ficai bem, 4:15 a 20. Portanto, ficar bem atento à maneira de proceder, não como estúpidos, mas como sábios, que aproveitam o tempo presente, pois estes dias são maus. Não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, que leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito. Entoai salmos, hinos, cânticos espirituais, cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração, sempre e por todas as coisas, no nome do Senhor Jesus, render graças a Deus, que é Pai. Amém. Vamos rezar essa Ave Maria, agradecer a Deus por essa noite, por tudo que Ele falou ao nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você gostou dessa live, manda para outra pessoa, né? Vamos ser esse sal da terra, luz do mundo. Amém? Até a próxima. Se a gente não voltar mais esse mês aqui, desejo a todos, né, os legionários aí um Feliz Natal e um ano novo de muita graça de Deus, e que nós possamos ser soldados de Cristo no mundo que precisa muito da gente. Isso é muito sério, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.